Então, hoje, continuando o estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos ver, ainda no capítulo sobre pluralidade das existências, do segundo livro, capítulo 4, na questão 189, a gente vai estudar a transmigração progressiva. Então, primeiro vamos entender o que é transmigrar, né? Transmigrar é mudar de um lugar para o outro, de um estado para o outro, de uma região para outra. Então agora a gente vai ver como é que se dá esse progresso dos espíritos, né? Como é que nós modificamos de uma zona evolutiva para outra. Então na questão 189, Kardec pergunta aos amigos espirituais: desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude das suas faculdades, então ele já é criado pleno de inteligência, pleno de todas as potencialidades? Resposta dos espíritos: não, pois o espírito, assim como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. A inteligência só se desenvolve pouco a pouco. Por isso que a gente vê também os espíritos respondendo a Kardec que todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, sem condições alguma. Então, no princípio, somos instinto e aos poucos, gradativamente, com a pluralidade das existências, nós vamos adquirindo esse progresso também intelectual. Questão 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Então, a primeira. Como é que é a alma? A resposta dos espíritos é que o estado da alma é de infância, se comparada à vida corporal. Sua inteligência mal desabrocha, ele ensaia para a vida. Então, no início, nós somos um germe, com as potencialidades latentes ali, mas ainda não temos essa vivência plena. Estamos dando os primeiros passos para sermos alguém que tenha consciência de si mesmo, no sentido das potencialidades e das ferramentas que vai adquirindo com o tempo. Questão 191. Questão 191. As almas de nossos selvagens. Então vamos imaginar todas as pessoas que na Terra estão encarnadas, que ainda são aborígenes, que vivem como selvagens. Vamos pensar aqueles indígenas ou outras tribos que não têm contato com seres que são humanizados, né? Que são trabalhados pelas questões sociais que estamos inseridas, né? Então, as almas de nossos selvagens são almas no estado de infância? Resposta dos espíritos: infância relativa. Mas são almas já desenvolvidas, eles já nutrem paixões. Eu acho que essa resposta é perfeita, porque é uma infância relativa se comparada às coisas que nós já temos contato. Por estarmos vivendo na cidade, em regiões urbanizadas, em locais onde a interação social já acontece, mas mesmo eles estando isolados dessa vivência social que nós temos, inclusive intelectual, onde eles estão, eles também têm a cadeia de sentimentos deles. Eles já vivenciam, as suas paixões. Então a espiritualidade está dizendo que é relativo isso. Porque lá onde eles moram, com os quais os seus pares, eles já nutrem paixões. Por isso que, continuando o item A da questão 191, as paixões são, portanto, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. Está querendo dizer que essa alma já começou a dar os primeiros passos para se entender, para ter consciência do que ela é. Mas não é perfeição. Não quer dizer que por sentir as paixões, por ter sentimentos, ela já é alguém que já esteja elevado moralmente, evoluindo espiritualmente. Por isso que aqui a resposta é de desenvolvimento, sim, mas não de perfeição.
Elas são um sinal da atividade e da consciência do eu, ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão no estado de germe, que é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Quanto mais primitivo, mais perto da criação é o espírito, ele tem as potencialidades em estado latente, ainda está adormecida lá, ainda não foi trabalhada. Então, quando ele começa a desenvolver as paixões, ele começa a dar os primeiros passos para esse desenvolvimento, mas não para mostrar o progresso, para ter essa perfeição. Por isso que a explicação dos espíritos aqui é bem clara. Olha o que eles falam logo em seguida. A vida do espírito no seu conjunto percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, através de uma sucessão de períodos, ao estado adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não ter o declínio e esse estado de velhice, né, adiantada da vida corporal. De sua vida, que teve um começo, não ter um fim. De que ele precisa, sob o nosso ponto de vista, de um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E seu progresso não se dá numa única esfera, mas passando por mundos diversos. Eu acho lindo esse trecho aqui, porque ele está querendo dizer assim, comparando o progresso espiritual à vida corporal, é mais ou menos estabelecer um parâmetro quando a gente pensa assim, no corpo físico, na infância nós não temos noção de quem nós somos de verdade, a que viemos, e nós precisamos de um amparo de todos. Assim também é na infância espiritual. As potências estão lá, latentes, adormecidas, mas ainda não eclodiram. Conforme esse espírito vai, né, na pluralidade das existências, reencarnando, ele vai adquirindo experiência, sabedoria e vai progredindo. Mas diferente da vida corporal, que o espírito vai crescendo, sai da infância e chega à vida adulta, e com o passar dos anos o corpo vai envelhecendo até chegar no que se chama de decrepitude, que é o estado adiantado da velhice, da caduquice, como a gente fala. O espírito, quanto mais tempo ele passa reencarnando e adquirindo experiências, mais sábio ele vai ficando. Mais renovado ele vai ficando. Mais, vamos colocar assim, consciente do seu papel nas encarnações, ele vai ficando. Então ele vai adquirindo, com o passar do tempo e com as pluralidades das existências, ferramentas que vão auxiliando na escala dos degraus evolutivos. Por isso que está dizendo aqui, que estabelecendo esse parâmetro, a vida em espírito é muito melhor, porque da infância espírita ao adulto, que já adquiriu a noção do espírito que é, não há decrepitude, não há decadência, não há velhice, não há queda. Há sempre subida e ascensão, sempre busca pelo melhor. Então, quanto mais passa-se o tempo no trabalho, né, do material que o próprio espírito é e do aprimoramento dele, mais ele vai adquirindo sabedoria, mais ele vai ficando o espírito mesmo dotado das suas potências da alma. Diferente de nós aqui na carne, no veículo carnal, que com o passar do tempo vamos perdendo de novo, né? As células vão morrendo, o corpo vai ficando cada vez mais decrépito mesmo, mais decadente, e a gente vai se despedindo da encarnação. O espírito não, o espírito, quanto mais o tempo passa, mais ele vai adquirindo ferramentas para se auto-iluminar. A vida do espírito se compõe assim de uma série de existências corporais, sendo que cada uma dessas existências representa para ele uma oportunidade de progredir. Então, para quem é novo na doutrina, que está nos ouvindo aqui, se alguém pergunta qual é a finalidade da gente estar sobre a Terra hoje, tua resposta não pode ser outra. Estou aqui para progredir, para me tornar um ser humano melhor,
para que o meu espírito tenha consciência de que tudo passa, de que essa existência no corpo físico é transitória e que eu só vou levar daqui as obras que pratiquei na minha consciência, tudo que eu fiz de bom, tudo que eu fiz de ruim, porque nem o corpo físico a gente leva. E essa consciência tem que ficar muito clara para cada um de nós. Estamos aqui para progredir, não é para outra coisa. E progredir adquirindo virtudes. Se a gente leva só o que a gente faz aqui, ou a vida que a gente levou aqui, o que nós fizermos de bom vai ser porta aberta para a nossa entrada no mundo espiritual exitosa, triunfante, sendo recebidos pelos nossos amores. Se nós fizermos coisas que equivocadas, ignorantes, por sermos ignorantes do bem, e termos trilhado, como a própria colega Regina aí, nossa amiga, falou, a porta larga, nos perdemos, a nossa própria consciência perturbada, ao chegar, saindo do corpo, perceber-se como espírito, ver que perdeu-se a oportunidade, perdeu-se a encarnação, às vezes a gente não sai nem da terra, nem do local onde o corpo foi enterrado, nem da casa onde nós vivemos, perturbados e desesperados sem entender nada. Então é muito importante que cada um de nós tenhamos essa noção, o que eu estou fazendo sobre a terra? Porque se eu estiver só com o objetivo de amealhar dinheiro e ser feliz adquirindo bens materiais, é muito pouco. Porque a gente sabe que tem crianças que não vão chegar à idade adulta. Que tem jovens que não vão sequer casar e ter filhos. Tem casais que na hora do auge vão embora da terra. A hora que alguém fala assim, nossa, agora que ele conquistou tudo, que ia começar a usufruir, aposentou, morreu. Não é assim? Agora que podia descansar, descansar do quê? Então é aí que a gente começa a entender. Acho que hoje, o dia que se comemora na Terra, o dia daqueles que partiram antes de nós, é uma hora da gente lembrar. Se todos eles pudessem falar conosco hoje, era o que eles diriam. Devia ter amado mais. É isso que a gente deveria fazer. Buscar viver na plenitude do Espírito, buscando criar virtudes para si mesmo, ser melhor a cada dia e fazer da nossa vida, fazer essa vida valer a pena. Porque as escolhas equivocadas, para quem já tem mais de 40, já está cansado de saber que só nos trouxeram dor. E muitas vezes, cansados de sofrer, a gente começa a pensar mais no nosso caminhar daí para frente. E cada vez que a gente vê um amigo partir, sem aviso prévio, porque muita gente, né, às vezes fala, estava doente, descansou, que é mentira essa fala também, né, porque ninguém descansa. É bem enganosa essa fala. Mas quando você vê a pessoa ir embora da terra de uma hora para outra, sem ninguém saber, aí você fala, meu Deus, como a vida é um instante, né? Como diz o nosso querido Gonzaguinha, e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. Gonzaguinha estava certíssimo, isso não é uma poesia, não é uma música, é uma reflexão profunda acerca do Espírito. É um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Então a gente tem que lembrar, ler esse trecho da música vale muito a pena, porque ali ele fala de toda a nossa existência. Então, viver e não ter a vergonha de ser feliz não é passar a perna em ninguém, não é buscar ser feliz a todo custo que amanhã morreu, acabou. Mas é entender que a vida é muito mais do que a gente enxerga. Para além desse corpo, há vida além da vida. E nós vamos levar para o local para onde vamos tudo aquilo que nós fizemos quando estivemos no corpo, no veículo carnal. Então, é isso que a espiritualidade está dizendo aqui. Ela, inclusive, continua falando para nós, porque, olha, só voltando,
Mas assim como na vida do homem há dias infrutíferos, na vida do espírito há também existências corporais que não lhe trazem resultados, por ele não ter sabido aproveitá-las. E aí vem a questão do epitáfio, né? Não existe acaso. Não adianta a gente cantar: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não tem acaso, não. Só na música que fala isso. Porque na hora que cai, que você vai pôr epitáfio, né, lá no túmulo, devia ter como fosse uma pessoa que chega do outro lado e fala: meu Deus, eu perdi tempo, porque essa existência aqui eu não soube aproveitar. E aí você tenta mandar recado, como no livro Voltei. Que quando o espírito chega lá, mesmo trabalhando na casa espírita, sendo alguém atuante, trazido, né, rádio e tantas outras coisas, como o nosso Frederick Finger, e aí chega lá do outro lado, o irmão Jacó vê tudo que não fez e ele fala: eu quero voltar. E diz para o Chico: eu quero escrever para os meus amigos, dizendo que não percam tempo. Quanto mais fizer, melhor. E não adianta fazer só fora, tem que fazer para os nossos, com aqueles que caminham conosco. Nós precisamos ser exemplos. Então, é isso que está falando aqui. É muito triste quando o espírito chega no mundo que ele habita de verdade e vê que ele perdeu a existência corporal porque não soube aproveitá-la. Ficou estacionado. Sabe aquela pessoa que não deu um passo? Como se a gente estivesse repetindo de ano na escola? Vai ter que voltar e fazer tudo de novo, as matérias que reprovou, que não prosseguiu, porque estacionou. Por isso que na questão 192, nós temos aí a pergunta de Kardec. Podemos, a partir desta vida, então vamos imaginar que nessa encarnação agora, se a gente tiver uma conduta perfeita, fizermos tudo o que a gente deveria fazer nessa encarnação, transpor todos os degraus, todos os graus e nos tornarmos espíritos puros, sem passar por outros graus intermediários. Então a pergunta de Kardec é audaciosa. Ele está dizendo assim: bom, todos nós, então, quando estamos no veículo de carne e osso, que é o veículo corporal, carnal, nós temos uma missão, é isso? Sim, os espíritos disseram. Aí ele diz: então, se nós, dessa vez, tivermos uma conduta correta, fizermos tudo que nós nos propusemos no nosso planejamento reencarnatório, daqui a gente já pode saltar e virar um espírito puro, perfeito? Já atingimos a perfeição? Você acha que essa é a nossa última encarnação, se a gente fizer tudo certo? Resposta dos amigos espirituais: não, pois o homem julga ser perfeito. Pois que o que o homem julga ser perfeito está longe da perfeição. Tecla SAP: meu filho, você está morando num mundo de provas e expiações. Analisa a sua conduta de verdade, sem medo do que você vai encontrar. Você acha que você já é um espírito puro como Jesus? Você já está agindo como ele? Não precisa nem responder isso aqui. Só faz essa pergunta. Você é um espírito puro? Você já age como Jesus agia quando passou entre nós? Você já consegue ter o mesmo amor no patamar que o Cristo? Eu já ia calar, abaixar a cabeça e falar para eles: muito obrigada, eu entendi. Porque às vezes do jeito que está aqui a gente não entende, né? A resposta deles, olha como eles foram educados. Não, pois o que o homem julga ser perfeito está longe da perfeição. Eu já coloquei tecla SAP. Tudo bem, você cumpriu tudo, mas você já conseguiu amar como Jesus amou? Sentir o que Jesus sentia? Sorrir como Jesus sorria? Olha a música do Padre Zezinho aí. Se você conseguiu fazer tudo o que Jesus faz, você já é um espírito puro. Pronto, aí eu já ficava quietinha e os espíritos continuam respondendo. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. São essas que eu acabei de falar também, né? Ele pode ser tão perfeito quanto permite sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Assim como uma criança, que por mais precoce que seja,
deva passar pela juventude antes de chegar à idade madura. Ele está dizendo assim, ó, cada encarnação você está subindo um degrauzinho para chegar na perfeição absoluta. Então, se você conseguiu fazer aquilo que lhe cabe nessa encarnação, tenha certeza que você tem outras coisas ainda para fazer. Haja vista a comparação que a gente acabou de fazer. O quão próximo ou distante nós estamos de agir como Cristo. Por essa pergunta a gente sabe se nós podemos, já cumprindo o que nós temos que cumprir, ir direto para um mundo feliz, um mundo onde habitam os espíritos puros. Ou ainda, como doente que passa pela convalescência antes de recuperar toda a saúde. Então ele está dizendo assim, quando a gente está muito doente e a gente começa a melhorar, a convalescência é aquele período que a gente inicia a melhora. Eu tô melhor, mas ainda sinto um pouco de tontura. Quando eu vou fazer um esforço, ainda dói. A gente sabe disso. A pessoa passa por uma cirurgia, a cirurgia foi bem sucedida, precisou retirar o útero, precisou retirar uma hérnia. Foi ótima, a cirurgia deu tudo tranquilo, foi como esperado. A pessoa sai dali e já vai trabalhar? Não, ela não passa por um período de convalescência, de cuidados, ela está se recuperando. Então, esse período de recuperação é exatamente o período do espírito que começa a cumprir com o seu papel. Ele está tendo a melhora, ele já está tendo consciência daquilo que ele tem que fazer, mas ele não melhorou de um dia para a noite. Ele sai da doença e vai gradativamente, como convalescente, alguém que vai melhorando, vai recuperando a saúde até que esteja plenamente ou organicamente melhor. Não é assim que acontece com o físico? Isso também acontece com o espírito. Ele não dá um salto quantitativo. Ele vai passo a passo, gradativamente. Além disso, diz a espiritualidade, o espírito deve progredir em conhecimento e em moralidade. Veja que ambas as coisas caminham junto. O intelectual e o moral. Não pense você agora que está me ouvindo aí do outro lado, dizendo assim, ah, mas então tem que estar com a inteligência lá como um cientista e a moral também tem que estar. Não é conhecimento nesse sentido. Nós estamos falando de conhecimento aliado a virtudes, né? Você pode até numa última existência não saber ler, não saber escrever, mas você já vivencia as leis divinas, você tem pleno conhecimento e esse conhecimento modificou a sua conduta moral. Então uma coisa está aliada à outra, não basta falar, você já vivencia, você já age. Se ele só se adiantou num sentido, por exemplo, só adquiriu conhecimento ou intelecto acima do normal, é preciso que progrida no outro para atingir o topo da escala. Porém, quanto mais o homem se adiantar em sua vida presente, essa fala é maravilhosa também, menos penosas e longas lhe serão as provas seguintes. Então, isso é o que eu estava falando outro dia, né? Acho que eu até falei hoje com a Carla sobre isso. Quando a gente adquire essa consciência, quanto mais rápido nós tivermos essa consciência de que despertar para as leis divinas e buscar segui-las vai amenizar as nossas dores e sofrimentos, é verdadeiro. Porque o caminho de dor e sofrimento muitas vezes é necessário porque a gente não foi pelo amor, a gente não despertou no momento certo. Então, a gente tem que passar duras penas para entender, né? E o ouro, a joia, só a largas e altas temperaturas se transforma. A areia se transforma em vidro como? Altas temperaturas, né? Então, tudo isso a gente tem que entender. Por isso que logo em seguida, na questão 192, item a pergunta de Kardec, ainda dentro dessa reflexão, ele diz assim: o homem, ao menos, pode garantir a partir desta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Então vamos dizer assim, como é que o homem faz para que na próxima encarnação dele tenha menos sofrimento? Ele pode fazer isso? Claro que pode, né, gente?
Ontem nós estudamos isso no livro do passe, tanto no livro Evolução em Dois Mundos, quanto em Ação e Reação, modificando o roteiro atual, ajustando a nossa bússola encarnatória ou reencarnatória com os ensinamentos do Cristo. Dá para diminuir as penas futuras? Dá. Porque se a gente modificar o nosso roteiro para melhor, se a gente buscar as virtudes agora, isso vai nos favorecer no amanhã. Aí o amanhã, a próxima reencarnação vai ser menos penosa, com certeza. Por isso que os espíritos respondem sim, sem dúvida. Afirmativa, sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Aí, olha o que eles acrescentam. Somente o desleixado permanece sempre no mesmo ponto. Leia-se desleixado como acomodado, sem noção. Aquele que ainda está longe das leis divinas. Aquele que ainda está apegado ou muito ligado aos bens terrenos. Que ainda precisa aprender o desprendimento do orgulho, do egoísmo. E precisa ver para além daquilo que os olhos carnais enxergam. Porque esses que só veem a matéria, esses estão desleixados ainda da questão espiritual. E tem muito espírita que fala, nessa encarnação eu não vou ser Jesus não, fica para a próxima. Eu já ouvi espírita falar isso. E o que a gente deve falar para a pessoa? Ninguém quer que você seja Jesus. Porque nós sabemos quantas encarnações vai demorar para a gente chegar naquele patamar de espírito puro. Ninguém quer que você seja Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. Mas todo mundo, inclusive o Criador, quer que você seja você numa versão melhorada. Isso você tem obrigação de ser. A Rose de ontem não pode ser a mesma de hoje. E a Rose de amanhã tem que ser muito melhor que a de hoje, porque nós estamos aqui para isso. Não dá para ser sempre o mesmo e dizer como síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, você mesmo assim, Gabriela. Né? Nós não podemos ter síndrome de Gabriela mais. A gente vai ter que tocar em frente e fazer como a música que o Almir Sater fala que foi psicografada. Chegar lá na frente e falar. Conhecer as manhas e as maçãs, né? E as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. E olhar tranquilo, ando devagar, porque já tive pressa. Leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Porque a gente já enxergou que a felicidade não é ter bens materiais, ter saúde plena, porque ninguém tem tudo isso na Terra. Mas cedo ou mais tarde, o inverno das nossas vidas bate na porta de todo mundo. A gente tem as 4 estações na nossa vida também. E elas são muito marcadas. Cada um vai passar por essas estações, graças a Deus, em momentos diferentes. Porque se fosse no momento conjunto, a gente não teria suporte. E como é momento diferente, às vezes quem passou primeiro, se aprendeu com o inverno da vida, vai ser mais empático, mais resiliente, vai poder estender a mão para o outro. É para isso que a gente está aqui. Não é, gente? Então vamos lá, galera. Continuando, a questão 193. Olha que pergunta audaciosa também de Kardec, né? Porque dessa maneira a gente consegue usufruir todos os dados dentro do Livro dos Espíritos. Porque na questão 193 ele pergunta assim, um homem, quando ele fala homem, ele está falando de qualquer um de nós, tá? Homem, mulher, em suas novas existências, pode descer mais baixo do ponto em que estava? Bom, então vamos imaginar por 2 lados, né? Porque quando Kardec faz uma pergunta dessa, a gente pode entender que ele está querendo perguntar se a pessoa já adquiriu um certo conhecimento, uma certa virtude, ela pode descer de novo e perder a virtude que ela adquiriu? Pode ser essa pergunta, não pode? Ela pode regredir? Ela evoluiu, já é um Pokémon diferente, mas depois ela reencarna e regride de novo? Pode acontecer isso com as virtudes? Ou outra pergunta que pode ser a mesma.
A pessoa hoje, nessa encarnação, ela nasceu no estado de São Paulo, um estado bom para se morar, mora numa cidade como Matão, Descalvado, ou qualquer outra dessa cidade, Rio Preto, Dracena, Leme, né? Todas as cidades que estão aqui presentes conosco, moram nessas cidades. Pode acontecer de na próxima encarnação a pessoa nascer lá na África, passando fome, necessidade, ou nascer lá no meio das guerras israelenses, ou nascer lá naquela favela, numa condição bem difícil. Pode acontecer isso? Então são duas interpretações. Ou regredir espiritualmente, ou regredir fisicamente. No corpo físico, era rico, nasce pobre. Tinha conhecimento numa encarnação, era um grande cientista, na outra nasce sem saber nada, bloqueado mentalmente. Pode acontecer? Respostas da espiritualidade, vamos ver. Em termos de posição social, sim. Como espírito, não. Tá respondido, olha lá. Então, a posição social pode modificar de uma encarnação para outra de acordo com a necessidade. Por exemplo, a gente lê a história do Chico e a gente vê N casos de pessoas que ele visitou em Pedro Leopoldo passando fome, morava numa casebre, sem estudo, sem condições, como duas mulheres, uma mãe e uma filha que ele visitava, e elas foram rainha e princesa em outra encarnação. E nessa estavam passando fome e necessidade. E um determinado médico que tinha dinheiro e conhecimento, quando viu essas mulheres, quando ele foi visitar junto com o Chico, levar comida e tudo, ele falou assim: mas Chico, eu tenho condições de levá-las para outro lugar, para elas morarem, eu tenho condições de colocá-las no melhor hospital que existe na face da terra hoje, eu tenho condições para isso. E o Chico falou: mas não é isso que elas precisam, elas pediram para estar aqui. E aí conta a história delas, que uma foi rainha, induziu o filho a matar muitas pessoas, a tirar dinheiro de pessoas. E nessa encarnação ela pediu para vir naquela condição para eliminar toda aquela consciência de remorso das pessoas às quais ela prejudicou. Então foi um pedido daquele espírito para estar ali naquela condição. Então era preferível que ela desencarnasse ali do que fosse levada para condições melhores que ela não queria naquela encarnação. Então é tão interessante isso, a posição social pode modificar. Hoje a gente vem com uma situação financeira um pouco complicada, talvez porque ontem não soubemos dar valor. Então a necessidade financeira, a necessidade às vezes da saúde no físico é devido a escolhas errôneas de passado. Então isso também pode acontecer, por isso que a posição social se modifica. Se eu usei a inteligência para o mal, eu posso vir na próxima encarnação bloqueado nas questões mentais. Isso pode acontecer, gente. Então, em termos de posição social, o meio em que nós reencarnaremos pode modificar, mas as virtudes que o espírito adquire e o conhecimento que o faz elevar-se espiritualmente não regride mais. Ele pode estacionar. Ele adquiriu, ele vem uma encarnação e não continua evoluindo, porque ele parou ali e perdeu a existência, perdeu a oportunidade de continuar subindo degraus. Então ele pode estacionar, mas regredir não. Tá certo? É isso que está dizendo aqui. Questão 194. A alma de um homem de bem, numa nova encarnação, né? Ela pode animar o corpo de um criminoso? Então é outra pergunta também. Hoje você é uma pessoa de bem, está fazendo tudo certinho, buscando as melhores condutas. Você já vê o que é um homem de bem, gente? É aquele que já tem empatia, já faz pelo outro só aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele. Então ele já tem virtudes. Ele pode amanhã reencarnar como um criminoso? Quer dizer, ele não está regredindo também? Então é claro que não. Pois a alma não pode degenerar, quer dizer, ele não pode perder tudo que ele evoluiu e voltar agora ao princípio que ele era, ignorante ainda das leis divinas. Ele já é um homem de bem, ele não vai regredir. Por isso que o item A da questão 194 continua.
A alma de um homem perverso, agora o contrário, a pessoa hoje é perversa. É um criminoso, é um pedófilo, é um traficante, é um assassino, é um ladrão de consciências. Ele pode transformar-se na de um homem de bem amanhã? Pode ou não? Claro que pode. Nós não estamos em constante progresso? Esse pode acontecer. Ele está aqui embaixo. Mas se ele modificar o roteiro, ele não pode subir? Pode. Aliás, esse é o objetivo de todos nós, como irmãos em Cristo. Criados pelo mesmo Pai, simples e ignorantes, mais cedo ou mais tarde, de acordo com o nosso caminhar, nós voltaremos para Ele, com a mesma brancura que tínhamos quando Ele nos criaste. É isso que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, então, que a resposta é sim, caso ele se tenha arrependido, e então é uma recompensa, porque primeiro vem o arrependimento, a gente se arrepende do que fez, mas e aí, só se arrepender, vai lá no padre, e o padre fala, reza 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria, tá perdoado, segue em frente. É assim? Não. Você se arrepende, e como espírito você vai ter que reparar o erro. Consertar. Não basta arrepender, você tem que reescrever essa história. Então, se você roubou alguém, você vai ter que devolver. Então, vamos dizer que nessa encarnação você roubou todos os bens da pessoa. Pode ser que na próxima pessoa venha como seu filho e você venha com dinheiro para deixar para ela tudo que você roubou na outra encarnação. Isso pode acontecer? Pode. Aliás, foi o que aconteceu com o irmão do Divaldo, né? Divaldo Franco conta que ele tinha um irmão que não tinha filhos, era casado, o irmão tinha tantos bens, mas era assim, ó, avaro. O Divaldo montou a mansão do caminho, as crianças com fome, os pais, né, a mãe dele foi morar com ele, e mesmo assim, passando por necessidade, Divaldo falava, nunca o irmão pegou um dinheiro dele para falar assim, tó, Divaldo, compra brinquedo para as crianças, compra alimento, leite para as crianças suas da mansão do caminho. E Divaldo disse que era revoltado com isso. De repente mora um casal ao lado desse irmão de Divaldo, que acabou largando a esposa. E quando o Divaldo então conta que veio um casal com um filho morar ao lado do irmão dele, diz que quando o irmão viu aquela criança, de pronto ele se apaixonou pelo menino. E o menino passou a ser para o irmão de Divaldo o filho que ele não teve. Divaldo disse que era um amor tão grande de pai para filho que esse irmão dele começou a dar presente para esse menino, presentes caros, bicicleta, tudo que era da época, o irmão dele dava para o menino. E Divaldo se revoltava porque ele falava: minhas crianças não têm nem leite para tomar, e ele presenteando o moleque. Quando a família viu que o irmão dele estava cuidando muito da criança e que a criança estava gostando também, a família pegou o menino e foi embora para Salvador. O irmão de Divaldo descobriu onde a família estava, foi atrás, deixou os bens dele para o menino. E aí Divaldo, né, ficou revoltado com isso, e a espiritualidade, então, Joana de Ângeles conta a história. Que na outra, em uma das encarnações, esse menino era de uma família rica, onde o irmão de Divaldo retirou tudo dele. Tudo. Deixou o menino à míngua, na falência. E agora, nessa encarnação, quando ele reencontra o menino, como pai, ele quer devolver a riqueza. Então ele pega tudo que ele amealhou, que ele não deu nem para a esposa, para ninguém, nem para Divaldo, devolveu para o menino. Então Joana de Ângeles fala que inconscientemente ele estava devolvendo que em outra encarnação ele tinha lesado a criança. Então olha que história interessante, né? É mais ou menos isso que a gente viu aqui. Então a alma de um homem perverso numa encarnação, se ele desperta, se ele se arrepende, o próximo passo é reparar o erro. Reparando o erro, ele vai progredindo, vai adquirindo virtudes. E as virtudes, gente, não são como os sentimentos da terra, que a todo momento a gente modifica. As virtudes são bens que a gente não esquece. Assim como quem aprende a dirigir nunca mais vai esquecer, mesmo que não tenha mais carro. A hora que entrar no carro vai saber, quem aprendeu a andar de bicicleta nunca mais vai esquecer.
A hora que vira uma bicicleta, montar nela, vai saber o que acontece? Assim o é com as virtudes. Quando você adquirir paciência, nunca mais alguém vai te deixar zangado e nervoso. Quando você adquirir empatia, nunca mais alguém vai tirar de você. Sempre que você vir alguém sofrendo, você vai querer ajudar. A consciência vai te chamar para o trabalho. Então, virtudes não se perdem com o tempo. São atributos do espírito que a gente carrega para a vida. E a responsabilidade nossa, indo para o final da nossa fala aqui, é que nós entendamos isso. Porque como a espiritualidade fala, a marcha dos espíritos é progressiva e nunca retrógrada. A gente não retrocede mais. É sempre ao infinito e além. Buzz Lightyear. Quem nunca assistiu um desenho, ó.